Bom, imagina a situação de um cara que ele trabalha em uma empresa que consegue ser pior que a Mapa, se é que isso é possível. E tudo porque o ambiente onde ele trabalha é um local que explora demais os funcionários. É tipo trabalhar no distrito, que é um local próximo de onde eu morava. O nego sai de casa às 4 da manhã pra chegar só meia-noite, tá ligado? É basicamente o que acontece nessa história de hoje, e eu tô falando de Zonsen, que foi um anime que chegou com os 2 pés na porta, que o coitado do protagonista, além dele trabalhar em um ambiente desses, ele ainda foi cookie. Mas relaxa que você vai entender melhor o que eu tô falando no decorrer do vídeo. Só que antes de continuar, eu queria muito agradecer aos membros do canal que me apoiam e gostam do que eu faço. E se você puder, se torne membro, que vai ser semanas bem difíceis depois que eu fui hackeado. É muito provável que o meu alcance vai estar ferrado agora depois disso que aconteceu, mas enfim. Bora falar do que interessa, que é como começou esse anime incrível. E já começa com um cara correndo, que eu pensei que já tinha começado o apocalipse zumbi, que eu pensei que já seríamos introduzidos ao mundo apocalíptico, que é o tema do anime, mas não. Basicamente, era o prota que tava vendo um filme ali comendo miojão, que ele tava com umas orelhas que até parecia que ele mesmo era um zumbi, tá ligado? Eu quero dormir, porra! E o pior é que ele tá numa situação tão miserável, que ele vendo aquele filme de apocalipse zumbi, ele até pensou que aquela situação não era tão ruim assim, que se aquilo acontecesse de verdade, até parecia um livramento. E mal ele sabe o que o aguarda. E depois disso rola um flashback de 3 anos atrás, que é exatamente quando o Akira, que é como se chama o nosso protagonista, ele foi admitido nessa empresa. Ele era um cara bem animado e até pensava que o ambiente de trabalho dele parecia ser agradável. Isso pelo menos era o que ele pensava, e o pior de tudo é que ele achava que aquele lugar ele poderia prosperar. Antes dele entrar naquela empresa, passava essa vibe pra ele, saca? E o melhor de tudo pro Akira é que tinha uma funcionária naquela empresa que ele achava belíssima. Ela despertou um interesse nele e ela se chama Otori. O complicado dessa mulher é que eu não vejo ela com bons olhos, porque eu tenho um certo trauma desse nome, tá ligado? Só que Otori, ela foi super gentil com a Akira e até parecia mesmo ser gente boa. Mas só parece mesmo e já vocês vão entender o porquê. E depois disso, Akira foi fazer o que todo adulto faz após um expediente de trabalho. Foi tomar uma breja com os colegas e comer um churrasco, tá ligado? Só que quando deu o horário para eles voltarem pra empresa, aquele clima totalmente feliz acabou se transformando no que parecia um velório, tá ligado? Porque foi ali que mostrou a realidade da empresa logo no primeiro dia de trabalho do Akira. Os caras viraram a noite pra fazer aquele trabalho do dia, tá ligado? E ele na verdade só pôde voltar pra casa 2 dias depois. E quando ele chegou em casa foi quando ele se tocou que aquela empresa, ela é tipo a Mapa, empresa exploradora. E tipo, só deu tempo dele dormir algumas horas porque ele já tinha que voltar de novo. O Akira até tentou manter o otimismo, que era cedo demais pra ele pensar nisso, até porque o sonho dele era pegar uma vaga naquele lugar, tá ligado? Só que o lugar era muito pior do que parecia, porque quando ele chega lá tinha até funcionário usando aquele lugar de cama mesmo. Provavelmente tava tão tarde que eles nem quiseram ir pra casa, saca? E dá pra ver que os funcionários mais antigos até parecia gente da Cracolândia, tá ligado? E acabou se passando 2 anos desde que o Akira entrou na empresa. E o cara já passa tanto tempo lá que ele nem lembra a última vez que ele tomou banho, tá ligado? E tipo, ele sente que o que mantém ele firme naquele lugar é a paixão secreta que ele tem pela Otori, e ela é uma garota muito gentil com ele, tanto que ela comprava almoço pra ele e o tratava muito bem. Só que a Otori, ela é uma mulher muito peculiar, digamos assim, porque eu não sei se vocês notaram, mas ela é a única funcionária na empresa que não tinha olheira, saca? E acabou sendo explicado nessa hora, porque o chefe da empresa chamou a Otori na sala, e é exatamente isso que você provavelmente tá pensando. A Otori tinha um casinho com o chefe. Acredito que pra Otori não ser explorada na empresa, ela dava pro chefe em troca desse benefício, saca? É muita falta de amor próprio, tá ligado? E pra piorar, o design desse cara lembra muito o personagem de Hentai. Que nojo. Acho que o autor fez isso de propósito. E cara, eu senti muito nojo nessa cena porque ela lembra muito o mangá de NTR. Ele tava ali do lado fazendo o serviço dele, ouvindo os dois gemendo na sala, tá ligado? Ai meu cu! Ai meu cu! Porque o Akira, ele tava ali ouvindo tudo enquanto o chefe dele macetava a mina que ele gosta, saca? Muito nojenta essa cena, na moral. Só que o Akira, ele ainda se pergunta por que ele tá naquela empresa, por que ele não se demite. Mas se ele fizer isso, outra pessoa vai ficar com o trabalho dobrado. Além de que também tem empresas que são piores que aquela que ele trabalha. O Akira, basicamente, ele nem tá mais vivendo, ele tá só existindo, tá ligado? A cada ano que passa, parece que a carga de trabalho só aumenta. Além de que outras pessoas ganhavam crédito pelo que ele fazia. Trabalho abusivo, chefe merda. O Akira, ele já tava chegando ao seu limite, que no pouco tempo livre que ele tem, que é muito raro, ele vê no máximo ali uma TV em casa. E até passou naquele momento uma matéria na televisão sobre trabalho abusivo, que pessoas que trabalham nessas condições tendem a ser mais depressivas e até podem correr o risco de tirar a própria vida. Porque o Akira parece não tá muito
longe disso não, viu? Só que agora basicamente que tudo vai começar a mudar, porque quando amanhece, o Akira acorda com o despertador e ele já tava ficando louco de ter que voltar naquele inferno de novo. E quando ele tava saindo de casa, ele vê uma correspondência na caixa dos correios, que era basicamente uma cobrança falando que ele não pagou o estacionamento da bike dele. Então antes dele ir pro trabalho, ele foi no AP do dono pra pagar, saca? Só que quando ele chega lá, ele vê a porta aberta e resolve entrar porque ninguém respondia. Mas quando ele entra, tinha um zumbi basicamente devorando alguém. O que é isso? E quando Akira sai do apartamento, uma horda começa a perseguir ele, tá ligado? E ele percebeu o que realmente estava acontecendo, só que ao invés do prota pensar tipo, mano, fudeu, agora o mundo virou de ponta cabeça. Só que não, porque nesse instante, aquele mundo que ele enxergava monocromático, aquela visão depressiva que ele tinha por ser explorado naquela empresa, saca? Acabou virando um mundo totalmente colorido e feliz, porque ele percebeu nessa hora que ele não precisa mais ir trabalhar, já que não tem mais motivos, tá ligado? Isso basicamente se refere aos zumbis serem vistos com cores variadas, saca? Porque isso é como o Akira tá vendo esse apocalipse zumbi. Agora finalmente o cara se sente livre, tá ligado? O Akira, ele já tava até fazendo planos do que ele ia fazer agora que ele não precisa mais ir trabalhar. Finalmente ele pode aproveitar a vida, saca? Só que nessa hora ele lembrou de uma coisa, porque ele tava tão feliz por estar acontecendo aquele apocalipse zumbi, que ele pensou que a Tori, ela pode estar passando por alguma dificuldade naquela situação. Então ele se questiona se ela realmente tá bem, e mesmo ela tendo ocasião com aquele chefe, ele basicamente resolveu ir procurar por ela. Ele pegou a bicicleta e foi em direção de onde ela morava, e eu acho que ele pegou o endereço da Tori nos dados da empresa que eles trabalham. E chegando lá, o Akira tava meio nervoso porque é estranho ele aparecer assim do nada, né? Só que a situação deixava isso parecer natural, afinal era só um cara preocupado com a sua querida colega de trabalho. Só que quando ele abre a porta, já que ninguém respondia e também estava aberta, tinha ali na porta 2 pares de sapato, e o chefe dele já estava na casa e já tinha sido transformado, e o Akira, ele aproveitou a oportunidade para dizer o que ele queria, que ele trabalhou feito um condenado, que ele até esqueceu do que é viver, e que estava basicamente na hora dele retornar do controle da própria vida. Então ele empurra aquele poço de banha zumbificado dali de cima, e tipo, quando ele vê o Tori, ela também já tinha virado zumbi, o que sendo sincero foi uma surpresa pra mim, tá ligado? Porque eu pensei que ela seria o par romântico do prota, mas felizmente não era, porque além dela ter o nome Otori, ela dava pro chefe dela em troca de benefícios. Eu não queria que ela morresse, mas pelo menos não virar par romântico do protagonista, saca? Só que depois daquilo como despedida, o Akira, ele ainda se declarou pro Otori, mesmo ela estando naquela situação, ele vai embora dali e agradece por ela ter sido seu primeiro amor. E depois disso o Akira, ele faz o que qualquer um faria em um apocalipse zumbi, que é basicamente pegar produtos em uma loja de conveniência. E ele acaba refletindo ali que até morrer, uma pessoa não consegue fazer tudo o que ela gostaria de fazer na vida, saca? E dito isso, é quando ele volta de novo na loja de conveniência e pega uma caneta e um caderno e escreve as 100 coisas que ele gostaria de fazer antes de virar um zumbi. O que agora entendemos porque o anime se chama Zone 100, basicamente. E isso aqui foi melhor do que eu esperava, porque esse anime ele tem muito potencial. Eu curti bastante, mas se vocês quiserem continuação, só depende de vocês. Então comenta aí parte 2, caso vocês queiram que eu traga mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.